Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas ao podcast Quem Pode Amanda. E hoje no nosso podcast eu vou receber uma pessoa super especial, Bianca Corsani. Ela é tributarista da Êxodos, que traz uma visão estratégica e prática de um dos temas mais decisivos para a saúde financeira das empresas, gestão tributária. E hoje eu quero saber dela, assim, tudo que a empresa pode fazer para se beneficiar dos tributos, dessa questão que está sendo falado muito sobre a reforma tributária, qual é a visão dela, quais são os impactos que ela vê, e a gente vai saber disso tudo. Mas antes eu quero te agradecer, Bianca, muito obrigada por você estar aqui. Bianca veio de BH, gente, é assim um chão para gravar, é uma honra te receber mais uma vez aqui na nossa casa. E esse podcast está aberto para você todas as vezes que você quiser aparecer aqui, porque te escutar é sempre assim um aprendizado. Então, muito obrigada por estar aqui. Eu que te agradeço muito pelo convite. Você fez o convite, eu não pensei duas vezes em aceitar, demorei um pouquinho para chegar, mas aceitei imediatamente. Muito obrigada pelo convite, é muito bom conversar com você sempre. É uma delícia, realmente. Bianca, então já para a gente começar, né? Eu queria saber, a gente já estava conversando aqui nos bastidores, mas eu queria que todo mundo soubesse. E queria que você me contasse como que você chegou, né, a ser tributarista, qual foi seu percurso. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sua história. Conto. Com muito prazer. Bom, eu trabalhei muitas coisas antes de conseguir me formar em Direito e me especializar em tributário. Trabalhei com muitas coisas antes disso. Comecei a trabalhar muito cedo. Eu brinco lá em casa que ninguém pode falar que em algum momento da vida eu fui desempregada, porque eu tinha carteira assinada desde os 16 anos. Hoje não tenho mais, porque tenho meu próprio negócio, mas nunca estive desempregada, mas sempre em muitos trabalhos diferentes. Eu sempre quis ser advogada. Eu cresci com esse sonho quando eu era criança. Advogada não, mas quando eu era criança me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse. Pequenininha eu falava que eu queria ser delegada de polícia. Mas eu fui trabalhar durante um período numa seguradora. Já trabalhando nessa seguradora há mais ou menos uns 4 anos. Eu me lembro que o meu gestor me chamou e disse: Bianca, a gente gosta muito do seu trabalho, a gente quer te promover, mas te falta um curso superior. Então nós gostaríamos de te presentear com um curso superior numa área que eu não tinha o menor interesse. Ele estava querendo me presentear com um curso em gestão de pessoas. E ao invés de eu receber aquilo assim com carinho, me sentir lisonjeada, fui embora para casa chorando. Mas eu chorava arrasada, porque eu me sentia fracassada. Eu falava, não é possível que a vida tá passando e eu nunca vou ser advogada, que era o que eu queria ser. Sim. Eu falava, vou trabalhar nessa seguradora para sempre? Vou ter que me sustentar com um curso de gestão de pessoas de 2 anos só para pregar o diploma na parede e fazer nada com ele, porque não era meu objetivo? Então aquilo eu fiquei muito triste. E aí eu pensei que estava na hora de pensar no curso superior, que eu não pude fazer como as pessoas fazem muito jovens, porque muito cedo eu tive que, inclusive, largar os estudos. Então, cresci numa família muito simples, parei de estudar com 16 anos, tive que formar no ensino médio fazendo EJA. E aí, quando eu me vi na oportunidade de fazer um curso superior, eu falei, olha, eu vou fazer um curso superior, mas eu só vou fazer curso superior se for de direito, se for outra coisa, eu não quero. E aí, graças a Deus, consegui me formar, consegui me especializar numa área que eu adoro, que é o direito tributário. Mas não foi fácil, não. Foi sempre muito difícil esse percurso. Não é à toa que você é uma mulher muito bem firme e posicionada, né? Eu conheço a Bianca há algum tempo e sempre com muita firmeza nas coisas que você traz. Eu acho que e trazer com firmeza, para além da nossa personalidade, é conhecimento. Então, quando a gente fala, de fato, do que a gente conhece e domina, a gente fala muito bem e com muita firmeza. E eu acho, né, e é o que eu vejo, você conseguiu mesmo com o percurso, obviamente, né, que você está contando e não é nem 1%zinho do que você viveu, de dificuldade, você conseguiu vencer, porque hoje você está numa posição muito bacana, né? Você tem a Êxodos, inclusive eu gostaria que você falasse um pouquinho
o que que é a Êxodos, né? O que que ela trabalha, o que que ela oferece, né, para nós, principalmente assim, gente, é o que eu falo, não tem como eu não falar aqui, né? Por mais que o podcast não seja da Lift, eu sou proprietária da empresa também, né? E a Bianca, né, junto com a Êxodos, ela presta serviço para nós há algum tempo, né? E a gente até estava conversando aqui nos bastidores um pouco sobre isso, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente, de como que a gente já está junto uns 3 anos, tendo uma série de benefícios fiscais e que você vai trazer essa novidade aí para as empresas. Na verdade, uma novidade que já todo mundo poderia estar tendo acesso, mas muitos ainda não têm por falta de informação. Mas antes disso, me conta um pouco da Êxodos. Como que nasceu, o que que ela faz? Bom, a Êxodos é uma empresa de gestão tributária. Ela veio a partir de uma parceria que funcionou muito entre o Thiago Profeta e o Ricardo Montandon, que hoje são os donos do Grupo Êxodos. Eles estabeleceram essa parceria e logo precisavam de alguém que entendesse de direito tributário, mas que também entendesse de mercado, que entendesse do jogo comercial. Então eles me fizeram o convite, já éramos amigos de longa data, me fizeram um convite para assumir a diretoria comercial do Grupo Êxodos. Eu aceitei prontamente, com muito prazer, e a gente começou a desenvolver um trabalho muito legal, porque para muito além de desenvolver um trabalho de direito ou de contabilidade, o trabalho de gestão exige ouvido atento. Então a gente precisou desenvolver esse trabalho pensando em quais eram as fragilidades que o nosso cliente possuía e que a gente podia complementar, sem precisar substituir o time jurídico que o cliente já possui e sem precisar substituir a contabilidade que o cliente já possui. Então, o objetivo da Êxodos, quando ela surgiu, sempre foi de prestar um trabalho que fosse complementar ao jurídico e o contábil que a empresa já tinha. Eu gosto de dizer que os escritórios de advocacia que trabalham no contencioso e as contabilidades que fazem o acompanhamento mensal têm uma missão muito importante, que é fazer com que o negócio rode direitinho, Claro. fazer com que o negócio funcione bem no dia a dia. Pensar fora da caixa ou trazer outras soluções, outras alternativas, nem sempre é uma prioridade para essa contabilidade, para esse escritório de advocacia que estão no dia a dia, que estão Até porque são mergulhados ali no operacional. Estão mergulhados no operacional. Assim como, se você for pensar aqui na lifting, aqueles que estão mergulhados no operacional não são as pessoas que estão tratando de estratégia de crescimento. Claro. Quem está tratando de estratégia de crescimento não pode estar mergulhado no operacional. Sim. E a Êxodos, ela vem com esse papel de ter conhecimento contábil e conhecimento jurídico, mas para pensar em estratégias para a empresa crescer, para a empresa melhorar, não só o faturamento, mas reduzir a despesa para ter uma lucratividade melhor. Então, essa visão estratégica de crescimento é o que a gente traz com conhecimento contábil e jurídico, sem substituir o que o cliente já tem. Quando eu vim para Êxodos, isso faz parte da minha personalidade. A gente está falando sobre essa questão da personalidade, Sim. mas também de muito conhecimento. Eu não consigo desenvolver um trabalho senão à base de muito conhecimento. Muito estudo, muita leitura, muito entendimento interpretativo. E quando a gente junta direito tributário com a especialidade contábil, as leituras são infinitas, né? A Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda, e estou falando do federal porque a Êxodos é especialista em tributos federais, elas lançam por dia mais de 40 portarias e instruções normativas, por dia. É surreal. Qual é o advogado e o contador que lê tantas portarias e instruções normativas todos os dias? Será que a pessoa tem lá alguém sentado na cadeira só por conta de ficar lendo portaria e instrução normativa? Não tem nem tempo, né? Quem está ali no dia a dia Não tem condição. Então, quando nós criamos uma empresa especializada em gestão e busca de novas estratégias, a ideia era ter condições de fazer esse acompanhamento. Não vamos ler 100% de todas as portarias e instruções normativas, mas aquilo que é relevante, que diz respeito ao nosso trabalho, a gente precisa acompanhar todas. E esse estudo profundo, ele é fundamental, porque a gente traz solução que é arrojada, a gente traz solução que vem cheia de inovação,
Uhum. e que, portanto, eu preciso fazer isso com segurança jurídica e acompanhamento contábil adequado. Não dá Sim. para fazer de qualquer jeito, não dá para arriscar, Sim. até porque se eu arrisco, eu não estou arriscando o meu negócio, eu estou arriscando o seu negócio. É. A minha responsabilidade é dobrada. Então, para que a gente consiga fazer isso com responsabilidade, a gente precisa ter um estudo que é constante. É o tempo todo, não para de estudar hora nenhuma. E arriscar é caro, É né? caro. Pode ter uma conta para pagar muito alta depois. Exatamente. Né? O meu pai, ele tem uma fala, né? Você falando isso, que arriscar é arriscar o meu negócio e a tua responsabilidade é dobrada. O meu pai, ele fala assim, olha, no Brasil, se o advogado erra, quem vai preso é você. Se o contador erra, Quem paga a conta. quem paga a conta é você, Exatamente. né? E desde muito nova trabalhando com meu pai, desde 2018 ele está aposentado, né? Não tem mais, mas eu trabalho com meu pai desde, você falou 16 anos do seu trabalho, o meu desde os 15 anos. E assim, a gente sempre ouvindo, né? E isso é fato. Mas quando a gente, aí agora falando do lado do empresário, quando a gente pensa em contratar uma empresa, em contratar alguém, eu acho que a gente precisa procurar pessoas altamente capacitadas. Eu falo, inclusive, da minha experiência, é muito delicado quando a gente fala, quando a gente toca sobre Receita Federal, quando a gente toca nessas questões, porque já tem por si só um medo, Sim. né? O que pode acontecer? Será que isso é seguro? Não é seguro? Ainda mais quando se trata do tipo assim, benefício. A Receita Federal dá benefício para alguém? Isso é o que eu mais ouço. A Receita Federal não dá benefício para ninguém. Conta outra. Exatamente. Então, tipo assim, pô, isso é lorota, né? Então, tem que ter muito cuidado, né? Porque, de fato, é um risco, mas como poder associar isso à terra firme, né? A fazer isso igual você está falando, dentro da lei, com embasamento bem feito, para que isso não gere conta cara, né? Eu não vou falar só do Brasil, mas eu acho que se a gente for pensar até numa perspectiva mundial, a arrecadação tributária, ela é sempre um tema sensível. Uhum. Sempre um tema sensível. Em alguns momentos e em determinados países, ela pode ser até predatória. O governo federal ele fica com a maior parte do faturamento da sua empresa. Às vezes você não lucra o que o governo federal lucra com o seu negócio, Uhum. né? Você paga muito mais de imposto do que você consegue apurar de lucro dentro do negócio que você desenvolve. Então, se a gente for pensar no governo federal como seu sócio, é muito injusto para você porque ele fica só com o bônus e o ônus é todo seu. Sim. E ele lucra muito mais do que você lucra. Então, esse assunto é sempre sensível porque o empresário já está sensibilizado com essa cobrança que muitas vezes o próprio empresário considera exacerbada, é imposto demais, eu pago tributo demais, está tudo muito caro. E a obrigação do governo federal, para muito além de impor qual é o valor que você deve pagar, ele tem a obrigação também de te cobrar. E ele cobra direitinho, né? Ele cobra perfeitamente bem. Quando a gente traz alguma solução ou alguma estratégia para que o empresário possa reduzir um pouco mais a carga tributária ou buscar soluções que possa gerar economia financeira, mesmo mantendo a mesma carga tributária, o empresário fica sempre muito desconfiado porque ele está acostumado com a arrecadação predatória. Sim, claro. Ele tem que pagar. Não existe benefício nesse ciclo, né? Então, sempre que a gente traz alguma oportunidade, o primeiro comportamento do empresário é realmente esse, de dar um passo para trás. Né? Dar um passo para trás. Eu tive aqui uma tributarista também nessa temporada que trabalha para uma multinacional. A especialidade dela é com a questão repetro, alfândega. E aí ela estava falando da questão da insegurança realmente tributária. Porque além de ser muito tributo, são tributos que mudam o tempo todo.
Então, como, por exemplo, fazer um planejamento financeiro tributário, como explicar para os estrangeiros que você está fazendo negócio que hoje um tributo está valendo e amanhã não, e depois ele volta a valer de novo, que foi a questão do IOF que a gente viveu. Isso tudo acontece e eu acho que a gestão tributária, por exemplo, que vocês fazem, oferecem, isso traz para nós, enquanto empresário, uma certa segurança e um certo olhar mais atento, né? Porque vocês estão ali o tempo todo olhando para isso. A insegurança jurídica vem porque o país está vivendo isso, Sim. né? Mas como minimizar os impactos, né? Com relação ao tributo, todo tributo já vem detalhado na legislação específica. Essa legislação não costuma mudar o tempo todo. Nós vamos vivenciar agora uma mudança na legislação tributária, estamos vivenciando com a reforma tributária, mas basicamente a gente tem os mesmos tributos sempre a serem recolhidos, os municipais, os estaduais, os tributos federais. Mas existe uma elasticidade muito grande com relação à possibilidade ou não de aproveitamento de benefícios em determinado tributo. Então, às vezes tem um benefício temporário que pode se aproveitar no ICMS, às vezes tem um benefício temporário a se aproveitar no IPI, um benefício temporário que surge com relação ao INSS, uma desoneração da folha de pagamento, por exemplo, pode ser um exemplo de benefício que às vezes existe, às vezes sai de cena, né? Essa elasticidade que a gente tem com relação à possibilidade ou não de aproveitar determinados benefícios é o que gera essa dificuldade de entendimento na cabeça do próprio empresário, essa insegurança jurídica da parte dele. E ele fica inseguro porque às vezes ele pode usar determinado benefício ou entende que pode usar determinado benefício, mas a possibilidade de utilizar nem sempre está prevista em lei. Às vezes está prevista em diferentes decisões judiciais dos tribunais, decisões do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. Então, o empresário não satisfeito com a imposição do tributo, porque ele é impositivo e obrigatório, busca alternativas de flexibilizar isso judicialmente. Vários outros empresários aproveitam a abertura da oportunidade, que é o que a gente chama de brecha, e acompanham esses pedidos judiciais de flexibilização. Essa é uma possibilidade, só que não é algo definitivo porque não foi legislado. É uma oportunidade jurídica que foi aberta e, de fato, essas oportunidades podem mudar. Por isso que a gente precisa ter o pé no chão. Sempre que a gente vai buscar utilizar alguma oportunidade jurídica envolvendo o tributo, a gente precisa entender bastante o contexto em que ela está inserida para a gente saber se tem segurança, se não tem segurança. Mas, honestamente, para um empresário que não estudou para isso, que não se aprofunda na legislação, que não fica fazendo acompanhamento de decisão de tribunal, é muito difícil. Ficar fazendo acompanhamento disso e confiar quando alguém traz alguma alternativa que é uma oportunidade temporária. Mas eu vejo que a Êxodos tem essa premissa assim, da segurança. Tem. Porque eu me lembro que a gente chegou a fazer nosso estudo e a gente teve o benefício lá atrás, assim quando a gente começou e a gente vem fazendo esse acompanhamento. Em determinado momento eu falei, Bianca, faz o estudo novamente, vamos ver se a gente tem alguma coisa. Nananã. E aí você falou, Amanda, até tem uma oportunidade, mas eu não acho viável a gente fazer, porque isso pode cair. Isso. E aí eu acho, Bianca, que essa honestidade, esse compromisso com a verdade e com as empresas, isso precisa ser a premissa da gestão tributária de um escritório que presta essa consultoria. E Amanda, a gente consegue trazer essa informação para os nossos clientes, assim como trouxemos para vocês, com tanta clareza e com tanta verdade, porque a gente faz estudo profundo de verdade. Todo o trabalho de gestão tributária começa com um bom diagnóstico.
Eu preciso fazer uma leitura da empresa. Eu preciso entender quais são as práticas dessa empresa, o que essa empresa já aproveita de benefício, se para aquela empresa caberiam ou não caberiam as soluções que a gente oferece. Se de repente algo que eu entendo que é uma solução para o seu negócio se converter num problema porque você já faz outras coisas dentro da sua empresa que não combinam com a solução que eu estou te trazendo, eu preciso ter transparência na hora de te apresentar isso, porque o compromisso da Êxodos é com o resultado. Diferente do que a gente entende do que é o direito, de forma geral, que é um trabalho de meio e não de fim, né? O advogado promete a defesa, ele não promete a vitória, né? A Êxodos tem um compromisso com a vitória. O compromisso da Êxodos é com o resultado eficaz. Portanto, se eu te proponho um caminho e esse caminho não funciona para você, a responsabilidade jurídica contratual é minha. Então, eu preciso me responsabilizar pelo efeito final que isso vai ter, não só agora, que é o efeito imediato, mas também o efeito lá na frente. Porque a pessoa pode até conseguir, né, o benefício, mas lá na frente ser questionado. Exatamente. E a Receita Federal, o comum é ela questionar as operações e os benefícios que você pleiteia. É comum que ela questione. O nosso receio não é de sermos questionados, o nosso receio é de não termos defesa. Para que você tenha um bom trabalho, esteja amparado por uma boa empresa de gestão, essa empresa de gestão precisa te garantir defesa absoluta. Então, quando você se vê numa situação em que você está se expondo, em que você está buscando um benefício, em que você está buscando uma vantagem financeira através do tributo, mas você não conseguiu verificar em 360 graus, um diagnóstico completo, se aquilo efetivamente é seguro ou não para o seu negócio, você se arrisca muito. Tem coisa que é seguro para um, não é seguro para outro. Tem coisa que funciona para um tipo de empresa, para outra não. Por exemplo, o mercado está muito acostumado com os trabalhos de recuperação de crédito. Recuperação de crédito é um sistema de benefício tributário excelente de se utilizar, mas ele tem formas corretas de ser aplicado, de forma que o empresário não fique exposto a questionamentos indevidos ou até numa reversão da operação que ele fez. Uma empresa do Simples Nacional, ela tem limites de utilização de benefício. Uma empresa do lucro presumido e do lucro real, ela tem outros benefícios, outros limites para a utilização dos mesmos benefícios. Às vezes tem benefício que só serve para um regime de tributação, não serve para outro. Adianta a empresa de consultoria querer padronizar e disponibilizar os mesmos benefícios para todo o perfil de empresa? Não, tem que fazer um estudo antes. E dentro disso que você está falando, né, para quem está ouvindo, para os empresários que estão ouvindo, talvez ele se questione qual será o melhor regime tributário que eu posso me enquadrar, né? O Simples Nacional, o presumido, o lucro real. Como que vocês podem ajudar, né, o empresário a ter essa segurança de qual o melhor regime? Como que vocês fazem? Com relação ao regime de tributação, é a mesma coisa. A gente precisa fazer diagnóstico, entender o perfil da empresa. Não basta só analisar faturamento de forma isolada, né? Como a maioria das empresas acabam fazendo. Se eu estou num faturamento até X, eu me enquadro no Simples Nacional, eu tenho que permanecer no Simples Nacional. Ou prefiro ir para um outro regime de tributação, mas sem uma análise profunda. O Simples Nacional, ele é um sistema maravilhoso de tributação, porque ele simplifica a vida do empresário. Mas ele é destinado para pequenos negócios, para empresas que faturam pouco ainda. Quando a empresa começa a criar corpo, quando a empresa começa a ter um faturamento mais robusto, é hora dela começar a pensar num regime tributário que não é o mais simplificado, mas o regime tributário que é o mais inteligente para ela. A tendência dos empresários por desconhecimento, tá? Medo do desconhecido. A tendência do empresário é que ele tente ficar no Simples Nacional o máximo de tempo possível, e quando ele estiver estourando o limite do Simples Nacional, ele abre outro CNPJ no Simples Nacional. Depois ele abre mais um, e ele abre mais um, e daqui a pouco ele está distribuindo o faturamento em 5 CNPJs diferentes, porque todos precisam se manter no Simples Nacional. E às vezes é até mais caro. É medo e desconhecimento mesmo. Por isso, pelo que você está dizendo, às vezes é mais caro
para a empresa manter 3, 4, 5 CNPJs do Simples Nacional do que se ela fizesse um estudo e viesse para o lucro presumido, ou melhor ainda, para o lucro real. Até por conta que o Simples Nacional é progressivo, né? Progressivo. Então, de acordo com o faturamento, vai aumentando a alíquota. Exatamente. Quanto maior o seu faturamento, maior a alíquota, e às vezes essa alíquota, a alíquota do Simples Nacional, ela incide sobre o faturamento da empresa. Portanto, se essa alíquota vai aumentando conforme seu faturamento vai aumentando, e o seu negócio não é um negócio com muita margem de lucro, não faz o menor sentido uma alíquota grande sobre o que você fatura, ou seja, uma alíquota na cabeça. Sobre o que você fatura, pode fazer muito mais sentido uma alíquota ou a partir de uma presunção de lucro, que é o lucro presumido, ou até a apuração do lucro real, quando é uma empresa que tem uma margem de lucro muito apertada e consegue demonstrar muitas despesas. Então, o que vai me permitir dizer se esse empresário que está se preparando para sair do Simples ou não sabe qual é o melhor regime de tributação, o que vai me dizer se o lucro presumido ou o lucro real é a melhor opção? No lucro presumido, como o próprio nome já diz, a Receita Federal presume uma margem de lucro que seria a margem de lucro do seu negócio. Prestadores de serviço, 32% de margem, indústria, 8%, depende, né, de qual é o seu segmento. E sobre aquele lucro que ele presumiu que você possui, vem a incidência do imposto de renda da pessoa jurídica, do CSLL. Então, a incidência vem sobre a presunção de lucro. Melhor do que também é sobre o faturamento. Que também é sobre o faturamento. Ele presume um percentual de lucro sobre aquilo que você fatura e cobra sobre esse percentual que ele presumiu de lucro. Esse é o regime do lucro presumido. Quando a gente vai para o lucro real, e aí o jogo fica bom, porque é o jogo de gente grande. Existe empresa grande, empresa que está se estruturando, empresa que está crescendo, que busca crescer mais ainda e que fica com medo do lucro real. O lucro real é para aquela empresa que tem muito faturamento, mas ela também tem muita despesa a apresentar. Se ela tem muito faturamento e também tem muita despesa, a margem de lucro real, ela vai estreitando. Então, às vezes, a empresa está numa presunção de lucro de 32% lá no lucro presumido. Quando ela vai fazer um débito e crédito, um despesa versus receita, o que ela efetivamente apura de lucro é 15%, 20%. Como assim? Ela está pagando imposto sobre uma presunção de 32% se o lucro real da empresa é muito menor frente à quantidade de despesa que ela consegue comprovar. Sim. Só que dá trabalho. Empresas que estão no lucro real são as empresas mais trabalhosas que tem para a contabilidade. Por quê? Porque precisa fazer um acompanhamento muito criterioso do lançamento dessas despesas. Não pode deixar passar nada, tem que acompanhar na ponta do lápis se essa despesa está alcançando o patamar necessário para fazer jus àquela posição do lucro real. E às vezes isso exige mais tempo, mais dispêndio de mão de obra, às vezes precisa de mais pessoas contratadas para fazer um acompanhamento tão minucioso. E um erro desse pode acarretar o ano todo nessa situação, né? Porque a escolha disso, né, do regime tributário é anual, né? Você faz uma vez por ano e arca com as consequências dessa decisão o resto do ano inteiro, né? Então, se você escolhe errado no momento certo de escolher, você precisa suportar os prejuízos que isso vai te causar durante os 12 meses do ano que vão seguir. Isso é um problema sério, porque às vezes o empresário ele pensa em escolher o regime de tributação pelo que é mais simplificado, e por isso ele vai para o Simples Nacional, até mesmo para o presumido, que é mais simples de tratar, né, de resolver. Mas o que efetivamente vai gerar economia tributária para ele é o lucro presumido. Serve para todo mundo? Não, tem que analisar. Pequenas empresas, empresas com baixo faturamento, empresas que não têm uma despesa comprovada tão alta, precisam permanecer no Simples Nacional mesmo. Existem empresas que são perfis do lucro presumido porque alguns segmentos que têm a alíquota de presunção muito pequena, faz sentido permanecer no lucro presumido. A empresa não tem tanta despesa para poder apresentar. Mas se é uma empresa que consegue fazer um bom controle de receita e despesa e que consegue demonstrar que a margem de lucro é apertada, não tem outro regime para ela que não seja um lucro real.
E hoje, assim, margem de lucro, quando a gente fala em margem de lucro, de acordo com o que a gente está vivendo no Brasil, acho que está todo mundo muito apertado, não? Todo mundo muito apertado. É a reclamação geral da nação. Porque, Todo assim, empresário mudou muita coisa, né, com a reforma tributária e também com a reforma de renda. E o empresário, inclusive, está extremamente focado hoje no tema da reforma tributária, que é o que está em alta, é o que a mídia fala, é o que o jornal expõe, é a discussão que está na boca do povo no momento. E a reforma tributária, de fato, vai trazer grandes impactos. Algumas empresas vão sofrer menos, outras empresas vão sofrer mais. A grande tendência, pelo que temos estudado, é que, de fato, a maior parte das empresas possa acabar sendo prejudicada, né? Tem alguns segmentos que serão mais prejudicados mesmo. Não é o objetivo da reforma tributária. O objetivo da reforma tributária sempre foi a simplificação. O objetivo é lindo, né? Mas o que Na a gente prática... objetiva não é o que a gente pratica, né? Então, o objetivo não era esse, mas quando a gente vai fazer a conta, é o que a gente tem enxergado, que para algumas empresas, a empresa que já estava apertada, a empresa que já não tinha margem de lucro interessante, agora pode ser que feche as portas. Tem como afirmar, neste momento, para cada uma das empresas, o que vai ser vantajoso ou não vantajoso para ela? Não, porque ainda tem muita coisa em aberto. Tem muita discussão para desenrolar ainda, né? Apesar de a reforma tributária já ter começado esse ano, com as simulações, vai até 2033. Nos próximos anos é que vão ser criados sistemas adequados. Por exemplo, uma pergunta que os empresários sempre me fazem: Bianca, será que eu ainda vou poder aproveitar crédito lá na frente? Quando acabar o sistema que a gente tem hoje, trocar de sistema, eu vou poder aproveitar crédito? Acredito que sim, mas a resposta honesta é: não sei. Ninguém sabe. Não tem sistema ainda. Enquanto o sistema não vier, nós não temos uma série de informações para prestar, né? E está todo mundo no mesmo barco, todo mundo tentando descobrir como será. Agora, para muito além da reforma tributária, que é uma reforma que vem para mexer no PIS e COFINS, no ICMS, no ISS, no IPI, para muito além dessa reforma, a gente vivencia ao mesmo tempo uma drástica reforma da renda, que como maior impacto trouxe a tributação sobre dividendos, que está deixando o empresário de cabelo em pé também, né? Dividendos nunca foi tributado e agora passou a ser tributado, inclusive com retenção direta na fonte, né? A partir de 50 mil de retirada mensal, uma retenção de 10%. E assim, a gente já, né, enquanto empresário, paga tributo desse dinheiro pela empresa e do mesmo dinheiro paga tributo quando vem a renda na distribuição, que é o que você disse que não era tributado antes. É extremamente polêmico o que eu vou afirmar, mas na minha convicção, uma bitributação clássica. Sim. Estou cobrando imposto de novo em cima da mesma renda que já foi tributada. Exatamente. Já pagou imposto de renda na pessoa jurídica e agora, quando você vai receber na sua pessoa física, paga imposto de renda de novo. Eu, assim, de um jeito leigo, quando eu olho, para mim é uma bitributação clara. É ganho sobre ganho. Ganho sobre ganho. E isso... E não era tributado justamente por isso. Exatamente. Né? E isso, não vou entrar no âmbito político, mas é uma loucura. Porque ao invés de você injetar renda no país, você tira. Porque os grandes empresários fogem. E você também não tem um país que converte essa arrecadação para melhoria dentro do próprio país. Então, como a gente não tem essa conversão de benefício, o pagamento que a gente faz é sofrido mais ainda, né? A gente sofre mais com o pagamento por isso. A gente brinca lá no escritório que o Brasil cobra o imposto da Alemanha e entrega a estrutura do Congo. A gente tem uma estrutura muito precária para um país que cobra tanto tributo. O Brasil é o segundo maior, é o país que está em segundo lugar na cobrança de imposto no mundo. Então, é o segundo país que mais cobra imposto no mundo.
E um Esse país ranking- tão precário. Esse ranking é cruel com a gente. É muito. Porque a gente não tem a conversão disso em benefício, não de forma plena, né? A gente está com uma dívida pública absurda. Uhum. Então, arrecada, mas nenhuma arrecadação é suficiente se eu não tenho controle no meu fluxo de caixa. Você tem que cuidar do seu fluxo de caixa. Uhum. Você tem que cuidar da entrada e saída. Você arrecada e toma cuidado com os seus gastos, senão você fecha seu balanço no vermelho. Uhum. O governo não tem preocupação com isso. Ele pode arrecadar, mas ele gasta muito mais do que ele arrecada, apesar da arrecadação não ser pequena. Isso faz com que a gente tenha uma dívida. E quem paga toda essa conta, no final, é... Como é que a gente soluciona essa dívida? Vamos arrecadar mais. Né? E por isso arrecadar mais para não pagar a conta, porque hoje a gente não está pagando nem os juros da conta. Exato. Então, assim, o que faz o país ficar numa situação lamentável e que me preocupa, eu acho que preocupa vários empresários e várias pessoas que não são empresários, mas que têm uma visão importante econômica, que a gente está vendo o que a gente está vivendo com relação à inflação, com relação a tudo mais caro. Exatamente. Né? E aí, assim, eu vejo, né, no meu quadro, quando eu digo quadro, assim, das pessoas próximas, as pessoas saindo do país, né? Empresas fechando, empresários saindo do país e, de fato, vendo outra estratégia. Muita gente foi para o Paraguai. Muitas pessoas estão usando essa estratégia. Assim, vocês, então, do escritório tributário, provavelmente deve ter visto muito isso. Isso, e o empresário sempre buscando alternativas, né? Buscando alternativas para tentar se blindar, para tentar se proteger o máximo possível. Seja através do uso da estrutura de holdings, seja através de alguma manobra que ele tenta fazer para se proteger ou para pagar menos imposto, ou seja buscando benefícios fiscais. O benefício fiscal ainda é a forma mais clássica, né? Uhum. Mas qualquer estrutura que o empresário busque para poder se livrar dessa carga tributária gigantesca requer profissionais qualificados. Com certeza. E aí, o empresário fica com aquele sentimento, a maioria dos empresários no Brasil e a maioria das empresas são microempresas, né? 80% dos CNPJs brasileiros estão no Simples Nacional. Então, a grande maioria é Simples Nacional. O empresário, ele entende que esse tipo de estrutura de benefício econômico só serve para grandes empresas. Que a pequena empresa não tem acesso, que a pequena empresa não vai conseguir nenhum tipo de benefício econômico, que benefício só existe para os grandes. Mas o fato é que o benefício é padrão, ele serve para todo mundo que se enquadra dentro daquelas características. O que o empresário pequeno não tem é um acompanhamento contábil e jurídico adequado. Importante isso, o que você está dizendo. Ele não acessa o benefício e às vezes ele se vê nessa situação vendido pela falta de informação, porque ele não tem profissionais qualificados que possam mantê-lo informado. Uhum. Ele está lutando para pagar o aluguel da loja, para pagar o combustível do carro. Essa é a realidade do empresário brasileiro. Ele está batalhando ali no dia a dia. Ele não tem tempo para contratar consultoria, para contratar advogado, para buscar uma contabilidade que pense fora da caixa. Tempo e dinheiro, né? Tempo e dinheiro. Agora, o interessante da Êxodos, e aí eu vou falar porque o meu objetivo no canal é informação e ajudar o máximo de pessoas possível, é que vocês cobram sobre o ganho. Sobre o ganho. E isso é o ideal para a gente conseguir democratizar essas estruturas. Sim. Eu vou trazer para a prática. Um dos trabalhos que a Êxodos faz é o aproveitamento de ativos financeiros no pagamento dos impostos federais mensais. Isso gera para o empresário um benefício econômico recorrente de pelo menos 20% daquilo que é a despesa dele. Então, se é um empresário que paga R$100 mil de impostos por mês, R$50 mil de impostos por mês, ou 3 milhões de impostos por mês, ele tem a oportunidade de, mantendo o mesmo fluxo operacional, sem alterar nada no lançamento contábil, se beneficiar de uma economia de 20% pelo deságio que o uso do ativo financeiro proporciona para ele.
Esse tipo de estrutura já é muito utilizado pelas grandes empresas. Uhum. Então, as empresas que possuem estrutura jurídica robusta ficam à caça desse tipo de ativo. Claro. As empresas que possuem uma contabilidade estratégica procuram isso o tempo todo. Mas e aquele pequeno empresário que não tem condição de ter uma estrutura robusta dessa para fazer uma operação segura com esse tipo de ativo? Ele faz como? A Êxodos entra para tampar esse buraco que tem no mercado. Uhum. A gente consegue democratizar o uso desse tipo de ativo, oferecendo para o pequeno empresário. Não só para aqueles que pagam 5, 6, 10 milhões por mês, mas para aquele que paga 50, 100, 200, 500 mil reais por mês. Ele já tem acesso a esse tipo de operação, que vai beneficiá-lo. E a Êxodos, diferentemente do que o mercado oferece, que é eu te vendo um ativo financeiro ou um determinado tipo de crédito, você compra, paga antecipado e depois a sua contabilidade se vira com ele para lá. Ou seja, qual que é o compromisso? O compromisso é com a venda do ativo. Isso é o que o mercado oferta. Como é que a Êxodos trabalha? O compromisso da Êxodos é com o êxito da operação. Então, o nosso objetivo é fazer com que o empresário consiga atingir a finalidade desejada. A finalidade é quitar o tributo, extinção do pagamento daquele imposto. Não suspensão de exigibilidade, não mera compensação, é pagamento. Portanto, eu vou fazer a captação de um ativo que tenha qualidade na utilização, que tenha possibilidade eficaz de uso, vou fazer a transferência, vou me responsabilizar pela transferência desse ativo para a sua empresa, vou me responsabilizar pela utilização desse ativo pela sua contabilidade. Então, com a sua contabilidade, nós faremos os lançamentos a 4 mãos e vou permanecer com o acompanhamento contábil e jurídico desses lançamentos que foram feitos até que haja a extinção definitiva da obrigação. Então, eu não vendo para você um determinado crédito ou ativo para depois você se virar com ele para lá. Meu compromisso é em te acompanhar até que, de fato, o efeito de pagamento do imposto, que é o que você busca, seja efetivo. Isso que você está falando, Bianca, é extremamente importante, porque do mesmo jeito, gente, que tem profissionais seríssimos no mercado, tem as pessoas que não são. E aí muita gente oferece vender um ativo que às vezes que não tem mais para vender. E nessa de você pagar pela venda antes da compensação do crédito e da certeza dessa compensação, quando você vai ver, você não tem a compensação. Você pagou antes de uma coisa que nem existe. Ou porque te vendeu um crédito que não estava mais disponível, já tinha sido vendido integralmente para outra pessoa e vendeu de novo para você, ou porque te vendeu um crédito que não serve para pagar imposto. Tem crédito que não serve para pagar imposto. É ótimo, você pode comprar um precatório, um direito creditório excelente, já está transitado em julgado, não tem mais discussão judicial, mas ele tem algum outro impedimento que não permite que ele seja utilizado para a finalidade que você quer. Que é pagar um imposto recorrente. E às vezes você compra esse crédito achando que você vai dar um jeito, achando que você vai conseguir, é um tiro no pé. Claro. Quando você utiliza um crédito indevido para fazer compensação tributária, num primeiro momento parece que a Receita aceitou a sua compensação. Num primeiro momento, essa compensação ela passa no sistema da Receita Federal. Só que a Receita Federal ainda tem 5 anos para frente para conseguir conferir se a operação de lançamento que você fez é adequada ou não. E se ela entender que o seu lançamento não é adequado, ela retorna com a operação, ela estorna, é o que a gente chama de glosa. Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de operação que o mercado oferta mesmo, porque pode ser um prejuízo financeiro ao invés de um benefício financeiro, que é o que você estava buscando. Outro exemplo clássico disso, Amanda. Um benefício que a maioria das empresas já aproveitam e que é muito tranquilo de ser feito é a revisão tributária dos últimos 5 anos de pagamento. Às vezes o empresário, ele paga impostos ou de forma indevida ou paga impostos a mais e ele não entende que existe essa oportunidade de ele recuperar aquilo que ele pagou indevidamente ou a maior. Eu gosto muito de dizer que outros tributos o empresário nem pagou indevido ou a maior. A contabilidade fez a apuração perfeita, correta, conforme a legislação tributária. Mas já existem as decisões judiciais dos tribunais favoráveis ao empresário. É o que acontece, por exemplo, com a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, que é um tema que está super em alta, né?
ordem é que se faça o cálculo do PIS e COFINS com base no faturamento. Não há exclusão de ICMS automaticamente. Mas isso é um benefício concedido por via de decisão judicial. Assim como no INSS, as verbas indenizatórias, que também é muito famoso. O empresário, na hora que ele vai fazer o pagamento do funcionário, quando ele vai pagar a folha de pagamento, na folha de pagamento tem verbas que são salariais e na folha de pagamento tem verbas que têm caráter indenizatório. Por exemplo, um auxílio maternidade, um auxílio creche, alguns outros benefícios que se oferece ao seu empregado, que não é salário. É benefício. Sim. Esses benefícios e verbas indenizatórias podem e devem ser retirados da base de cálculo do INSS. Então, o INSS é uma base de cálculo de 20% sobre a folha de pagamento. Essa é a parte patronal. Então, o patronal é uma incidência de 20% sobre o faturamento. 20% sobre a folha de pagamento. Mas você ainda pode descontar dos valores dessa folha tudo aquilo que é benefício ou indenização. E isso é automático? Não. Isso veio a partir de decisões judiciais favoráveis ao empresário. Uma pacificação trazida por decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, você pode fazer com tranquilidade? Pode. Já tem a decisão pacificada a seu favor? Tem. Já estou querendo até olhar minha folha. Tem legislação própria para isso? Não. A lei clássica diz que o pagamento incide sobre a folha completa, né? Então, esses são os benefícios que a gente chama, que são oportunidades jurídicas. E, Bianca, para quem está ouvindo e se perguntando, será que eu me enquadro em algum benefício desse? Quais empresas, né, podem se enquadrar? Todas elas ou existe alguma empresa em algum ramo específico que se enquadra em algum benefício a mais, né? Todas as empresas vão ter acesso a algum tipo de benefício. Nem todo benefício funciona para todas as empresas, mas toda empresa vai ter acesso a algum daqueles benefícios que estão disponíveis. É preciso sempre fazer uma análise individual. Como eu disse, o diagnóstico inicial, essa leitura que se faz da empresa, essa revisão do que a empresa pagou de tributo para identificar se existe algum benefício para ela ou não, é o primeiro passo. Primeiro precisa fazer uma leitura do seu negócio para poder entender se existe algum benefício financeiro, algum benefício tributário que você possa se beneficiar. As empresas do Simples Nacional têm benefício, mas são as que menos se beneficiam, porque o sistema do Simples Nacional já é uma simplificação que não te permite muita coisa, não te dá muita abertura, mas ainda assim tem benefícios. Por exemplo, com relação ao PIS e COFINS envolvendo produtos de tributação monofásico. O que seria isso? São aquelas empresas que, por exemplo, vendem produtos, comercializam produtos em que a tributação deveria ser calculada e paga somente na indústria, na fábrica. Quem comercializa o produto não tem que pagar de novo. Então ele é monofásico. Ele é monofásico porque paga-se lá na indústria. Serve, por exemplo, para alguns segmentos como combustíveis, produtos de limpeza. Enfim, tem um rol de produtos que se enquadram nesse monofásico. Se o empresário estiver eventualmente pagando aquele tributo, pagando aquele PIS e COFINS sobre um produto de tributação monofásica, que, portanto, já foi tributado, ele tem a oportunidade de pedir o valor de volta, de ser restituído por isso. Então, ele pede a restituição. Essa restituição pode ser feita em dinheiro ou pode ser uma restituição feita em crédito. Se for em dinheiro, é Pix na conta, mas demora. Isso que eu ia falar. Tá muito bom para ser verdade. Parece, a receita vai te demora muito. E pode ser feito também em crédito, em que ela entrega para você aquele valor que você pagou a maior em crédito para que você possa compensar impostos dos meses seguintes, né? Então, você tem a oportunidade no INSS das verbas indenizatórias, você tem no PIS e COFINS o monofásico, você tem no PIS e COFINS a retirada do ICMS da base de cálculo. Tudo isso são oportunidades que já estão pacificadas e que o empresário pode usufruir, de acordo com cada empresa. É preciso analisar para ver se essa empresa se enquadra nesse perfil ou não. Outro benefício que alcança todas as empresas, a empresa constitui débito. A empresa ficou devendo,
não conseguiu honrar com os impostos federais que ela possui, essa dívida foi parar na dívida ativa. Você tem uma modalidade de negociação dessa dívida tributária chamada transação tributária, que foi estabelecida em 2020 e que trouxe a oportunidade de um empresário propor um acordo dessa dívida com a Procuradoria-Geral da Fazenda. Se você Aí sai da Receita, então. sai da Receita. Se você propõe um acordo de negociação com a Procuradoria, você tem a oportunidade de reduzir essa dívida em até 70%, porque você pode, inclusive, zerar juros e multa envolvendo o débito, ou seja, pagar o que era efetivamente o valor principal do débito que você não conseguiu honrar, e ainda consegue dilatar o prazo de pagamento em até 145 prestações. Enquanto na Receita Federal, não dei conta de pagar, estou devendo. Qual que é a solução? Multa de 10% a 20%, ou seja, estou irregular, quero regularizar, serei multado. Segundo, sem benefício de desconto nenhum. Terceiro, parcelamento só em 60 prestações. Então, a diferença é muito grande e esse é um benefício para todas as empresas. Simples Nacional, com dívida alta, com dívida pequena, qualquer empresa pode propor uma transação tributária e ter essa análise da transação tributária para obter algum benefício, se couber. A sensação que eu tenho às vezes é Receita, empresário, gato e rato. A coisa é apertada. Isso que você está falando é muito, muito importante. Eu conheci uma empresa há uns anos atrás que me pediu ajuda, que ela estava com uma dívida enorme de mais de 4 milhões e ela estava do tipo, Amanda, eu vou fechar as portas porque eu não consigo continuar honrando com os impostos mensais, né, que vão acontecendo, né, rotineiramente, junto com o que eu tenho que pagar de parcelamento. Soma os dois, o caixa não fecha. Não fecha, né? E aí, assim, poder ter esse artifício de negociar, isso faz com que muitas das vezes a empresa continue ativa, né? Muito parecido com o que o empresário consegue de benefício quando ele faz adesão a um PERT, por exemplo, quando sai algum benefício fiscal de regularização, o empresário já aproveita isso. Mas a transação tributária, ela está disponível o tempo todo, enquanto esses outros benefícios são sazonais. Inclusive, já tem muito tempo que o governo federal não lança um programa de benefício de regularização de dívida. E em 2020 estava, né, numa coisa de que ia acontecer. Mas já não acontece. Não acontece. Já não acontece há bastante tempo. O empresário não pode mais ficar esperando para ver se algum benefício surgirá, porque não tem nem rumores de que venha um benefício. Ainda mais agora. Não tem nem rumores de que isso venha. E até a própria transação tributária é estabelecida em lei definitiva. A Lei 13.988 de 2020 regulamenta a transação tributária de forma definitiva. Então, Bianca, tem transação tributária disponível agora? Tem. Mas para o empresário ter acesso a uma transação tributária favorável, ele precisa se enquadrar dentro de um perfil. Ele precisa cumprir alguns requisitos. O mais importante dele chama capacidade de pagamento. A Procuradoria analisa qual a capacidade de pagamento daquela empresa para dar abertura ou não de acesso a descontos e dilatação de prazo da transação tributária. Essa capacidade de pagamento tem uma sigla na Procuradoria, que é o CAPAG, que pode variar de A até D de dado. Se o empresário for ótimo pagador, tiver uma ótima capacidade de pagamento, que é o que a gente classifica como CAPAG A ou B, pasmem, 0 benefício no momento. O bom pagador é penalizado. É piada, né? Agora, se o empresário tiver uma péssima capacidade de pagamento, porque ele já não consegue honrar com os compromissos há muito tempo, porque ele já está faturando muito pouco e ele está numa capacidade de pagamento C ou D, aí as portas se abrem e ele tem acesso a benefício. Então, se você paga o seu imposto regularmente, num determinado momento você teve uma dificuldade financeira, deixou de pagar e quer negociar com a Procuradoria, fecha as portas para você. Então, é injusto. Do meu ponto de vista, é uma forma injusta de se classificar o empresário. Eu acho que outras coisas deveriam ser analisadas.
Mas é o que se tem disponível hoje no que diz respeito à negociação da dívida tributária. E aí, eu acho assim, posso estar falando bem erroneamente, ou serei cancelada pelo povo da internet, mas por isso que eu brinco com os meus amigos que no Brasil a gente tem que ser casado com um tributarista e um trabalhista. E quase com um criminalista também. Porque, veja bem, não é à toa, talvez, e aí com muito cuidado para falar isso, que algumas empresas vão até a recuperação judicial. Né? Porque não tem como pagar. A Receita não dá benefício, a Procuradoria não dá benefício para parcelamento porque sempre foi pago. E aí ela busca o RJ para conseguir. Que aí sim vamos negociar aqui. Agora nós vamos ter que negociar de qualquer jeito. Exatamente. Agora vamos para a mesa e vamos negociar. Por isso que assim, eu fico às vezes olhando algumas coisas de notícia, eu falo, agora nós tivemos diversas empresas que foi para recuperação judicial. Sim. Empresas gigantes, inclusive. Sim. E algumas eu fico, gente, nossa, ela chegou à recuperação judicial mesmo. Ela vai... E aí, no Brasil, a gente precisa de estratégia. Às vezes é uma recuperação judicial mesmo, porque a empresa está mal das pernas. E, de fato, pode vir até a falência. Mas, às vezes, é até estratégia, né? Às vezes é só uma estratégia. Porque como que faz? Quando o empresário se vê desse jeito, de mão amarrada, tô tentando propor uma transação, não consigo, tô tentando propor uma renegociação, não consigo, preciso de uma solução, tô de mão amarrada, ele acaba partindo para a estratégia da recuperação judicial. Como eu disse, não é só uma estratégia, para outras empresas é uma efetiva necessidade. Claro, né? Claro. Mas nós teríamos que ter uma flexibilização legal mesmo, uma flexibilização legislativa para a gente enforcar menos o empresário. Mas na contramão disso, o que o governo federal nos traz? Na contramão disso, o que a gente tem para os próximos anos? Uma reforma tributária que era para simplificar e se tornou extremamente confusa, né? Uma bagunça na cabeça do próprio advogado. Ninguém sabe, Bianca. Ninguém sabe. Ninguém sabe. A gente fala de reforma tributária, nós aqui do lado de cá, né, empresários, a gente tá do tipo, e aí? E é engraçado porque às vezes o empresário, ele fica com aquela impressão de que às vezes fui eu que não estudei direito, foi o advogado dele que não estudou direito, meu advogado não tá sabendo nada, ele não deve ter lido. Não, é porque não tem resposta para muitas perguntas. Não tem mesmo. Criou-se uma estrutura que é só um esqueleto. Esse esqueleto ainda precisa de muita coisa, ele precisa de músculo, ele precisa de pele, ele precisa de um monte de coisa para ele criar vida e por enquanto ele está no esqueleto e a gente está tendo que se virar com isso. E a gente nem sabe que imposto a gente vai pagar nos próximos anos. A gente pensa, já é possível fazer alguns estudos, ainda muito embrionário, mas já é possível fazer um estudo comparativo apresentando para o empresário o que ele paga de carga tributária efetiva total hoje e qual seria o desembolso na carga tributária pós-reforma. Há a possibilidade de fazer esses estudos. O estudo te dá garantia? Não, porque ainda tem muita coisa que está sem definição. Tem muita alíquota ainda que está num percentual de que pode ser de A a B, mas ainda não tem uma especificidade de para que lado que ela vai tendenciar. Então, é especulação. E isso, o que a gente está trazendo é especulação. E isso impacta totalmente no negócio, porque a gente faz, muitas das vezes, contratos para longos anos. E aí, como que você faz um contrato para longos anos com segurança, né? Se você não sabe. Faz por estimativa, sabendo que pode haver essa alteração. E colocando isso na cláusula, meus amores, porque senão você vai ter que
aderir esse prejuízo depois, porque Exatamente. Agora você imagina ter que pensar tudo isso um empresário pequeno que não tem uma estrutura robusta, jurídica e contábil para impossível. poder ladear ele, né? Uhum. Quando o empresário vem ladeado do advogado e do contador, ele está numa posição de muito mais vantagem. Mas aquela empresa que não possui essa estrutura robusta acaba ficando para trás. Então, os grandes grupos, as grandes empresas estão sempre com excelentes estratégias. E o empresário pequeno olha para eles e fala: nossa, eles são muito beneficiados. Não, eles têm profissionais que encontram caminho. Uhum. O papel da Êxodos é ser esse caminho. A gente quer abrir o caminho, você ter acesso a benefícios que os grandes possuem, mas sem que você precise pagar um honorário gigantesco antecipado. Claro. Né? Não existe pagamento antecipado na Êxodos. A Êxodos se compromete em primeiro te entregar o benefício. Depois que você estiver usufruindo da economia, o meu honorário é um percentual da sua economia. Uhum. Então, sobre aquilo que você economiza, uma parte é o que você me paga, é o que você me remunera. Então, não existe pagamento antecipado, não existe essa insegurança de será que a empresa vai me acompanhar até o final? Como é que eu vou fazer no passo 2? A gente te acompanha até o último passo, oferece garantia contratual absoluta do serviço prestado e só recebe no êxito. Até quando a Receita pode questionar, que são 5 anos. Exatamente. Às vezes, eu tô até pensando no que a gente estava conversando nos bastidores, às vezes a gente fica de cabelo em pé, né? Porque chega uma carta dizendo, olha, eu quero ver pagamento de 2000 reais. Zé das Couve, 2015, 2014, 2016. Gente, aí você fala, cara, mas até você dizer, olha, isso aqui prescreveu. Porque também tem esse problema. Tem. No Brasil, na Receita, não sei se no mundo, mas estou falando do Brasil. Ó, isso aqui prescreveu, não é isso. Ou então, olha, isso aqui está pago. Até para chegar nessa página, a dívida pode ir para a dívida ativa, travar sua certidão, você ficar sem receber do seu cliente, virar o caos. E aí é por isso que às vezes o empresário se vê refém, corre e faz um parcelamento de qualquer jeito para liberar a CND, perde o direito de se defender e vai acumulando uma dívida atrás de outra dívida, um parcelamento atrás de outro parcelamento, vai virando uma bola de neve na vida do empresário. Então ele recebe uma notificação como essa, com medo de não conseguir emitir a CND mais, ele parcela num parcelamento péssimo, não dá conta de pagar a parcela, porque tem que pagar a parcela do parcelamento mais a parcela do mensal, do a vencer, né? Claro. Aí ele não dá conta, abandona, só que a CND tem validade de 6 meses. Daqui a 6 meses, venceu a CND, ele precisa parcelar de novo, e toda vez que ele parcela é mais multa, mais juros, mais multa, mais juros, e isso vira uma bola de neve. E quando você parcela, você confessa a dívida. Quando você parcela, você confessa a dívida e perde a chance de questionar essa cobrança indevida em via administrativa. Se ainda pode tentar um questionamento por via judicial, para alguns tipos de débito funciona, para outros não. A via judicial é aquilo que a gente já sabe, né? Sim. A gente entra sem saber que data que acaba e nem que resultado teremos. A gente não tem nem prazo nem solução. Gente, eu gosto de conversar com Bianca porque a conversa é sempre muito clara e sempre muito realista. A gente não fica floreando a coisa como se fosse fácil. Não, não é fácil. Por isso que a gente precisa das pessoas certas, porque é muito difícil. Você olha, você tem cada entrave, cada coisa. E aí, é aquilo que a gente estava falando, né? Estudamos uma brecha na lei que a gente pode entrar aqui e conseguir por essa via. Mas isso demanda tempo, demanda estrutura, acompanhamento. E aí, ter pessoas certas é importante, né? Há alguns tempos atrás, eu comecei a receber, pela Lift, né, diversas ligações de diversos escritórios oferecendo a questão da compensação tributária. E aí me veio assim, gente, por que isso agora tá chegando mais em alta se eu faço isso há tantos anos? E aí, assim, isso que a gente está fazendo aqui, Bianca, trazendo informação, como que é importante, porque assim,
Você já trabalha comigo há 3 anos, Sim. né, ou seja, isso já é possível, igual você falou: "Gente, é possível há anos", e por falta de informação, muita gente não faz. É, exatamente, por falta de informação mesmo. Por falta de informação, por medo. Já que a gente está falando no português claro, a Receita Federal gosta de dinheiro. Ela quer que você pague os seus impostos em dinheiro. Uhum. A arrecadação se dá em pecúnia. Todas as vezes que você substitui o pagamento em dinheiro por qualquer outra forma de pagamento, ainda que aceita e prevista pelo próprio Código Tributário, a Receita se irrita. Ela não quer compensação, ela não quer crédito, ela quer dinheiro. Por isso, as imposições com relação à possibilidade de revisão dos lançamentos que você fez, de acompanhamento de tudo que você fez. Então, se você pagou com crédito próprio, se você pagou com crédito da revisão tributária dos 5 anos, se você comprou um crédito e fez a utilização dele, você está sujeito a questionamento? Sempre. Uhum. O que a gente precisa é se certificar que, se vier um questionamento, teremos ampla defesa para esse questionamento. Sim. Estaremos prontos com a nossa artilharia para podermos debater, para podermos rebater os questionamentos que vierem. Então, é para isso que o empresário precisa estar preparado. Mas ele não vai se preparar para isso sozinho. Claro. E aí, às vezes, dá preguiça mesmo. Vou pagar em dinheiro mesmo. Tem empresário que fala assim comigo: Bianca, mas eu só vou fazer se você me der absoluta certeza de que a Receita Federal nunca vai me questionar. Eu falo: então, vou fazer o seguinte, pague em dinheiro. Pague em dinheiro mesmo, não economiza nada, não. Que vai Outro ponto. Pode ser que E questione. e um outro ponto, Bianca, que eu acho importante dizer, é que, assim, é o que você falou, a gente já tem uma estrutura interna, né, contador, advogado, e muitas das vezes, quando entra, né, essa questão da gestão tributária, trazendo alguma oportunidade de negócio, nem todo contador, ele é maduro o suficiente, e agora, a gente brincando aqui, estamos falando as claras, e é a verdade, nem todo contador é maduro o suficiente para entender que o trabalho é a 4 mãos. Muitas das vezes o contador se sente ameaçado, Sim, o ciúme é uma realidade. né? Tanto o contador quanto o advogado. E aí, isso muitas das vezes trava você, empresário, de conseguir. Porque o contador, o advogado, que já trabalha para você, pensa assim: ah, essa pessoa que está trazendo isso está apontando uma coisa que eu não apontei. Então é sinal que ela, empresário, ou ele, empresário, vai achar que meu trabalho não está direito. Coisa que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas por conta de imaturidade, talvez até do empresário e do contador, a coisa fica no limbo. E você sabe uma outra coisa que também acontece muito para além disso que você está pontuando, que é uma verdade? Os profissionais ficam com uma certa preguiça de estudar um pouco mais sobre um tema novo. Eu já domino meu tema, eu já domino a minha área, eu já sei tudo aquilo que me diz respeito. Quando alguém traz algo novo, eu preciso aprofundar no estudo do algo novo para poder validar e não Sim. validar. E às vezes, sem nenhum aprofundamento, invalida-se imediatamente. Sim. Às vezes eu trago oportunidades, ofereço oportunidades para o empresário, que eu estou falando de A e a resposta do advogado é D, não é nem B. Às vezes eu estou falando sobre a possibilidade de aproveitar um crédito com decisão judicial transitada em julgado, com autorização judicial de cessão para aproveitamento na Receita Federal, extremamente específico. Ele nunca nem ouviu falar dessa qualidade de crédito. E ele me manda uma resposta dizendo: não faremos recuperação de crédito. Quem falou em recuperação de crédito? Mistura o tema, porque ele já está muito consistente no entendimento que ele tem com relação a um tema de crédito, que é o tema X, que quando eu trago um novo tema de crédito, ele acha que já sabe e já vai invalidando. Ele não estuda, ele não pede o processo, ele não confere os procedimentos que são oferecidos. Ele não confere nada. Ele escuta a mensagem, fica apavorado e diz para o empresário: não vai não, que é perigoso. Mas eu acho, Bianca, que isso que você está falando é bem por aí. As pessoas estão ali porque o contador e o advogado que está no dia a dia da empresa,
eu, enquanto empresária, vejo assim, ele está ali aprofundado naquele operacional. Então, ele não vai ter tempo, e nem é da premissa dele, muitas das vezes, ficar olhando para outra coisa, Exatamente. né? Então, é importante, às vezes, a gente entender que cada coisa no seu quadrado, né? E aí não é por conta da incapacidade ou por conta de que ele não foi sagaz o suficiente para te trazer, né, essa demanda de benefício, porque falar de benefício para empresário que está altamente sobrecarregado a nível de tributo e você dizer é garantido e você mostrar e provar isso, quem não vai querer, né? E aí o contador ou o advogado fica se sentindo, muitas das vezes, eu digo interno, né? Muitas das vezes ameaçado no sentido do tipo, puxa, eu não falei isso e eu deveria ter pontuado isso. Sim. Mas não deveria. Não deveria, não é papel dele. Não é seu papel. Entendeu? Seu papel é fazer uma escrituração contábil impecável. Impecável. Esse é seu papel. Exato. E aí é importante a gente falar isso, tanto para os advogados e contadores ficarem em paz, quanto para os empresários também não culpar. Porque põe na conta. Porque põe na conta, entendeu? Das pessoas que não tem nada a ver com isso. E aí o profissional que está ali coloca na conta do contador, inclusive, muitas vezes, que é o que eu acho pior, a decisão de validar ou invalidar uma operação jurídica. Não é o contador que tem que assumir a responsabilidade da validação por uma operação jurídica que está sendo proposta. Sim. Você que precisa confiar na empresa que está te propondo, no advogado que está te propondo, né? Claro. Então, às vezes, quer colocar na conta do contador e o contador fala, eu não posso validar, porque se eu validar e der errado, cai na minha conta depois. Então, eu prefiro invalidar. Porque não tem também o conhecimento jurídico necessário para poder dar uma validação. E às vezes o empresário ele não quer mesmo assumir a responsabilidade da decisão que ele está tomando. Ao invés de ele dizer assim, pode fazer que eu autorizo, ele prefere falar assim, eu só vou fazer se o fulano deixar. E o peso é muito pesado do fulano. Muito. Só vou fazer se o meu contador validar. Olha o tamanho do peso que você está jogando nas costas dele. É claro que ele não vai aceitar uma responsabilidade desse tamanho no lombo. Porque se eventualmente não funcionar, ele vai ser culpado. E não é isso que ele quer. Então, uma coisa é o empresário dizer assim, ó, queria que você desse uma olhada e me desse uma opinião. Outra coisa é falar, olha, eu preciso que você valide ou invalide, o peso fica muito grande e aí em 90% das vezes a resposta é não. Aqui a gente faz uma dobradinha em um trabalho realmente a 4 mãos que é muito interessante. Vocês fazem o que precisa ser feito e a minha contabilidade confere. Então, isso funciona, né? Então, a minha contabilidade está sempre dizendo, olha, foi feito, foi baixado, tá ok, segue. Então, isso é um trabalho em parceria, né? Que eu acho que funciona muito bem. E na hora que o questionamento chegar, se ele chegar, porque a forma como a Êxodos estrutura essas operações é feita de uma forma em que a gente evita quase que 98% das nossas operações não possuem questionamento. A gente consegue fazer as operações de uma forma em que a gente evita absolutamente questionamentos da Receita Federal. Se eventualmente vem um questionamento, a responsabilidade pela resposta é integralmente da Êxodos. E isso é importante porque às vezes o contador pensa, tudo bem, mas se chegar um questionamento da Receita Federal, eu vou ter que responder isso também? E já desmistificando. A contabilidade recebe questionamento todo mês. Quando são contabilidades que atendem várias empresas, todo mês chega questionamento de alguma empresa para ela responder. Questionamento sobre um lançamento contábil que encontrou alguma inconsistência. Um lançamento de competência que encontrou alguma inconsistência. Então, quando eu falo de questionamentos da Receita Federal, eu estou falando disso. Da possibilidade da Receita Federal encontrar ali uma inconsistência de lançamento, de competência e questionar. E o empresário precisa entender que a responsabilidade por essa resposta não vai ficar nas costas do contador. Vai vir para quem é o responsável por aquela operação. Eu acho que a gente precisa olhar para isso com bastante carinho, porque são saídas legais, né, que o empresário pode ter
porque, de fato, no Brasil, cada vez mais, eu acho que a gente está caminhando para um cenário difícil. Uhum. Eu acho que nunca foi fácil, mas a gente caminha cada vez mais para um cenário difícil. Então a gente precisa, né? Precisa olhar para isso, precisa estudar de fato. E a gente vê, né, grandes empresas, a gente estava até falando, grandes empresas que estão no lucro real, elas utilizam de diversos outros benefícios, né? Benefícios, por exemplo, com relação à cultura, Sim. né, a treinamento e etc. E só com uma gestão realmente tributária que é possível a gente descobrir, né, o que a gente pode se aplicar utilizar. e o que não dá, né, para fazer a coisa com consistência, porque isso que é muito importante, que você está sendo muito clara, a Receita está o tempo todo de olho porque é o papel dela, tá de olho, né, e o E nosso tá de papel bico quando você não paga em dinheiro. A tromba dela fica desse tamanho. é muito bom isso. Agora, eu não posso deixar de falar a respeito dos riscos envolvendo operações de crédito estruturados. Todas as vezes que a gente liga a televisão, ou pelo menos 10 vezes no ano, quando a gente liga a televisão, a gente consegue se deparar com matérias em que a Polícia Federal está desarticulando quadrilhas que praticam fraudes de ordem tributária. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Sim. Existe muita fraude nesse mercado. Por isso também o empresário, o contador, o advogado clássico estão sempre ressabiados, estão sempre com medo. Mas a gente precisa enxergar de frente o que é verdade, o que é mito. Se eu tenho uma legislação que me permite fazer o aproveitamento de determinado benefício, e se eu tenho várias empresas que aproveitam o benefício sem qualquer problema, o problema está em usar o benefício ou em como você usa o benefício? O problema não é o benefício, o problema não é usar crédito. O problema é que tipo de crédito que você está usando. Como você está usando o crédito. Então, às vezes, A gente vê as bizarrices acontecendo. Exato. Eu tenho pessoas que trazem para mim situações em que elas sofreram enormes prejuízos porque aproveitaram um determinado tipo de crédito. Comprei um precatório para pagar uma dívida com a procuradoria e a procuradoria depois recusou meu precatório e a minha dívida não foi paga e eu ainda fiquei com prejuízo do precatório que eu comprei e não pude utilizar. A primeira pergunta que eu faço é: quanto é que você comprou esse precatório? Quanto que você pagou? Ah, oportunidade. Consegui comprar com 80% de deságio, paguei 20%. Precatório é cheque pré-datado. Você já viu alguém trocar cheque pré-datado com 80% de deságio? Aí o empresário não pode nem colocar essa conta nas costas de quem vendeu. Ele estava achando que ele era muito esperto e acabou tendo um prejuízo financeiro gigantesco. Tem golpe, né, gente? Golpe, tem coisa que tá na cara da Aí gente. você também vai cair. O bilhete da Mega Sena que te venderam. Você achou que você estava comprando bilhete premiado? Mas aí é aquilo que a gente fala, né? Eu acho que é o mal do brasileiro de querer se dar bem. Exatamente. Porque quem é que vai acreditar que você vai ter benefício de 80% quando você tem que pagar 100%? Se eu tenho direito de um crédito a receber, ele tem liquidez e certeza, que é o que a Receita Federal exige. Então, eu tenho um crédito líquido e certo, transitado em julgado, muitas vezes já habilitado na Receita Federal, já está mais do que reconhecido. Eu tenho direito a receber isso em dinheiro. Porque cargas d'água, eu vou vender para você o meu dinheiro com um deságio de 40%, 50%, 60%. Porque eu sou boazinha e linda. Porque eu sou muito legal. Nossa, eu sou gente boa. Não tem como cair numa história dessa. Tem alguma coisa mal contada. A conta não fecha. É muito melhor que essa pessoa que está pretendendo vender espere 5 anos, 10 anos, 15 anos e receba o seu 100% do que te vender 20% com 80% de deságio. A conta não fecha. Então, a gente precisa ter esse feeling também, essa percepção, né? Às vezes a culpa é só do estelionatário, mas às vezes a vítima leva um pouquinho de culpa porque a vítima queria ser muito esperta. E aí ela acabou sendo vítima de um golpe. Isso acontece mesmo, porque
É isso que eu tô falando, é o mal do brasileiro de querer se dar bem, né. Exatamente. É a mesma coisa com relação aos benefícios fiscais. Você pode utilizar, mas utilizar com consciência, certeza e constância, né, assim. Exatamente. Agora, tem gente que usa com a bizarrice. Com a bizarrice. Eu E vai vou ter problema. eu E vou vai fraudar uma É. possibilidade. E vai contar para todo mundo que operações estruturadas de crédito são uma péssima opção, porque ele fez e teve problema. Uhum. E aí todos os amigos vão achar que o problema é a operação estruturada de crédito. Não, o problema é o crédito que o seu amigo comprou. Se ele tivesse comprado um crédito de qualidade, teria dado certo. Pois é, gente. A coisa é, como eu digo, o buraco é mais embaixo, a coisa não é no raso. A gente tem que ir mais profundo, estudar e ver bem com lupa, né, para não cair nas pegadinhas que tem por aí e não trazer risco realmente para a empresa, Exatamente. né. Eu entendo que é a empresa de gestão tributária Uhum. com que você conta, sempre buscando formas de não ficar expondo você a riscos excessivos. A gente sabe que o empresário, quando ele decide abrir um CNPJ no Brasil, ele já está exposto, né? Ele já está correndo riscos, inclusive de não dar conta de pagar as contas. Uhum. Mas eu acho que a gente precisa minimizar o máximo possível essa exposição a riscos. Eu gosto de dizer assim, não é ficar de braços cruzados, aceitando calado qualquer imposição que venha por parte do governo federal, do municipal, do estadual, que vem impondo tributo em cima de tributo, imposto em cima de imposto, né? Não é aceitar calado, mas também não é ficar se expondo a riscos excessivos, porque isso pode valer a saúde do seu negócio. Então é moderação, é você saber ponderar, identificar quais são os pontos positivos, quais são os pontos de risco. Será que esse risco é suportável dentro do meu negócio? Será que é controlado? Risco de questionamento. O que é risco de questionamento? Risco de chegar uma cartinha para você, você tem que responder. Se você acha que isso é um nível de risco muito alto, então você não está disposto a se expor a nada, tem que pagar em dinheiro. Sim. Agora, se você está disposto a pelo menos se expor no sentido de ser questionado e saber que terá uma empresa que te defende diante do questionamento, você entendeu o jogo. Uhum. Sim. E aí sim você pode se beneficiar disso. Aí tem benefícios. E aí eu acho que hoje, né, a gente está caminhando para criatividade. E ter criatividade hoje é ter as pessoas capacitadas para pensar nas melhores saídas. Porque diante de tanta imposição tributária, eu acredito que a gente precisa cada vez mais ter criatividade, que é isso que você está falando das holds, né? Hoje o empresário está tendo que tributar, né, na distribuição de lucro, e aí é também a nível progressivo e chega até 10%, que a gente estava falando. Só que pode chegar a mais, né? E porque no ajuste, na soma das rendas, é que a gente vai descobrir qual que vai ser a alíquota efetiva de tributação. E aí, inclusive, pode ser pego de surpresa, porque tá todo mundo, né, falando 10%. Máxima 10%. Quando, na verdade, você vai chegar no final do ano, vai pegar seu informe de rendimento, vai dar para o contador, daqui a pouco o contador vai te mandar a conta. Olha, você tem que pagar mais tanto. Tá faltando tanto para complementar. Para complementar aqui, porque passou ali. E muita coisa. Por exemplo, as rendas de aluguel que todo mundo sempre adorou e que agora vai passar a ser tributada, inclusive, na reforma tributária. A pessoa que não tinha tributação sobre isso agora vai passar a ter. Alguns outros setores que passam a ser mais prejudicados. A reoneração da folha de pagamento, que a gente tratou também, né? As empresas de vários segmentos que antes tinham um benefício muito grande com relação a pagamento de INSS deixaram de ter. Então, são muitos impactos. E com isso que você está falando, você acha que diminuiu ou aumentou os benefícios fiscais? Diminuiu muito. Diminuiu muito. Diminuiu muito. Nos últimos anos, a gente tem enfrentado desafios muito maiores, dificuldades muito grandes em negociar tributos, benefícios cada vez mais sendo reduzidos. Você veja que
O benefício da desoneração da folha de pagamento é um benefício que já acompanha o empresário há muitos anos. E aí você pensa uma empresa que já está se beneficiando de desoneração da folha há 10 anos. Você acha que ele encara o benefício da desoneração como um benefício temporário? Ele já encara como a regra. Tem 10 anos que ele paga desse jeito. Então, aquilo que veio para ser um benefício temporário, na cabeça e no fluxo de caixa do empresário, já integralizou a rotina dele. E aí, de repente, você vem e tira o benefício, né? Você vem e toma e estabelece a reoneração, ou seja, gradativamente ele vai passar a pagar o percentual sobre a folha de pagamento. Para algumas empresas, esse impacto vai ser devastador. Existem muitas empresas que não vão sobreviver em decorrência disso, porque o empresário já contava com o benefício da desoneração como se fosse a regra. E para o empresário, nada é regra. Nada é regra. Para o trabalhador CLT, tudo que vira muito tempo ali, ele ganhando, pode vir a agregar ao salário. Exatamente. Né? Para o empresário, não. Para o empresário, não. E isso vai para diversas situações, né? Esses dias o meu RH estava dizendo, Amanda, a gente teve ano passado a possibilidade do funcionário, né, pegar empréstimo, né, pela plataforma, né, online, um benefício. Mas um benefício que muitas das vezes o governo não estrutura da forma adequada. Sim. Né? Então, a empresa tem que descontar no máximo 30% desse colaborador. E a empresa tem responsabilidade jurídica, trabalhista, civil e criminal, se ela não vem a pagar. O valor disso vai na guia que você paga do imposto do FGTS. Sim. Muitas empresas já não estão conseguindo pagar o imposto. Então, o empresário já fica aí ameaçado de uma situação civil e criminal diante disso. Exato. E nessa coisa de descontar 30%, o governo não sabe se ele já tem outros empréstimos, se ele paga pensão, se ele tem outros descontos em folha, que não dá para descontar os 30%. E que você, empresária, não tem como saber. E eu, empresária, não tenho como saber. E o governo na plataforma vai liberando até que bloqueia quando chega nos 30%. Mas nos 30% para o governo. Sim. Não necessariamente seja o real dos fatos. Sim. E por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes traz um benefício, né? Igual você falou, a reforma tributária veio para ser um benefício, a proposta era de simplificar, quanto na verdade está sendo um verdadeiro caos. Eu não sei como que foi em BH para poder emitir nota fiscal em janeiro, mas no estado do Rio de Janeiro nós enfrentamos o caos. As empresas não conseguiam fazer emissão de nota fiscal. E se você não emite, você não fatura, você não recebe. Exato. Muitas empresas trabalham com caixa apertadíssimo, né? Trabalha com caixa do mês, não tem dinheiro para pagar o caixa das despesas do próximo mês. Sim. E se ela não fatura, como que ela paga? E nós vivenciamos isso aqui, não só janeiro, isso perdurou fevereiro também. E é isso, né? Estrutura-se alguma coisa, traz a coisa, né? Traz uma proposta que talvez poderia ser bacana. Você sabe por quê, Amanda? Porque não pensa nas hipóteses todas, não pensa em todas as possibilidades diante daquilo. Tem uma ideia que é uma ideia limitada, uma ideia às vezes até embrionária, que é a minha visão com relação à própria reforma. Era uma ideia embrionária que ainda precisava ser desenvolvida. Correram com a ideia toque de caixa, esqueceram de desenvolver a ideia que ainda estava no começo. Né? E deixou para desenvolver com o carro rodando, trocar o pneu com o carro andando. Deixou para desenvolver a ideia melhor já com a reforma acontecendo. Exato. E isso é um problema sempre muito grande, com vários outros benefícios que o governo federal propõe, enfim.
que às vezes propõe com o objetivo de ajudar o empresário, de ajudar o trabalhador, mas que pensa só na primeira parte. Exato. Quando a gente vai para a fase 2, a gente trava. O caso, inclusive, dos empréstimos. Se não tem controle sobre isso, você empresta, o banco empresta, o outro empresta, como é que faz? E ainda tem a pensão para pagar? Quem que controla isso? E a conta, no final das A conta contas, vai sua. para o empresário. Olha que Conta do lindo. empresário. Olha que maravilhoso. A conta do empresário. Né? O governo o tempo Tem inteiro que sobrar para se alguém. eximindo. O governo federal nunca vai sobrar. Exatamente. Vai sobrar para alguém que não seja eu. Não é assim? Pois é, gente. Isso Ó, me lembra rapidamente eu ouvi um consultor oferecendo umas operações com ativos com crédito tributário. E ele estava oferecendo essas operações para mim. Ele foi lá dentro da Êxodos oferecer para mim um crédito que ele tinha. Eu comecei a perguntar um pouco para ele sobre o crédito. Como é que esse crédito foi constituído? O que permite a cessão? Como que é feita essa transferência? Ele não sabia nenhuma informação, ele não sabia nada. Ele só sabia que ele tinha um crédito, ele queria vender esse crédito para mim. ele não sabia nem o que ele estava vendendo. 99% das pessoas que ofertam e vocês compram. Ele não fazia a menor ideia do que ele estava falando. E eu perguntava para ele, mas existe uma vedação com relação ao aproveitamento desse tipo de crédito de terceiro? Esse tipo de crédito não pode ser... Não, isso já foi superado há muito tempo, já tem lei há muito tempo. Eu olhava para a cara dele e pensava, gente, eu leio essas benditas dessas leis todos os dias, eu nunca achei uma, e ele já achou. E eu falava, mas qual que é? Me dá um número da lei. Não, depois eu te passo. Depois eu vou te mandar o número da lei. E no final eu virei para ele. Falei para ele assim, eu não vou poder comprar esse crédito seu. Por quê? Porque a garantia não sou eu. Porque na cabeça dele, a garantia do crédito era ele. Compra porque eu garanto. Faz porque eu valido. Faz porque eu assino. É assim que funciona, né? Essa história de eu garanto... O mundo dos negócios não podem ser assim de jeito... Tem muito mais responsabilidade. Muito mais. E para a gente fechar, Bianca, o que você deixaria assim... de dica ou de apontamento, né, importante para o empresário com relação ao tributário? Existem oportunidades jurídicas seguras e reais na mesa. Para que elas possam ser alcançadas, é importante que o empresário primeiro abra a cabeça, entenda que existem outras oportunidades, existem outras formas de melhorar o fluxo de caixa, de tornar o negócio mais lucrativo. Segundo ponto, estude novas oportunidades. Ouça propostas com novas oportunidades, porque as oportunidades existem, mas elas precisam ser avaliadas de forma séria. Se o empresário tentar se beneficiar, custe o que custar, ele vai ter prejuízo ao invés de benefício. Mas se ele fechar as portas para qualquer nova oportunidade, ele não vai sair desse ciclo em que ele paga um imposto muito alto, reclama do custo do imposto. Paga um imposto muito alto, reclama do custo do imposto. Precisa ter essa abertura, e essa abertura começa na nossa cabeça. O empresário precisa acalmar um pouco o coração, respirar, porque a gente vive nesse cotidiano maluco que deixa todo mundo doido. Então é acalmar, respirar. Quando ele estiver de frente de uma proposta, que pode ser uma proposta interessante, precisa ouvir e precisa estudar sobre novas oportunidades. As empresas que hoje se destacam, as empresas que se tornam mais competitivas no mercado, são as empresas que buscam melhores oportunidades. As empresas não conseguem mais competir só reduzindo despesa, porque redução de despesa tem limite. Chega uma hora que só se você cortar o papel higiênico do banheiro. Não tem mais o que reduzir. Então você precisa buscar outras oportunidades e o tributário está cheio delas. O empresário só precisa encontrar uma empresa na qual ele confia, ouvir uma proposta de forma atenta, com ouvidos atentos, ao invés de cruzar os braços e aceitar a situação e a condição em que ele se encontra hoje. É bem importante. Gente, a gente vai ficando por aqui, né? A Bianca tem que voltar para BH hoje ainda, né? Bianca, muito obrigada. Eu te agradeço. Muito obrigada mesmo, de coração, ter vindo aqui. É um presente para a gente poder te ouvir de forma tão clara, tão transparente e tão honesta. Que bom. Né? Isso
eu acredito que para mim, e com certeza para quem está ouvindo, é muito valioso. Que bom. Então, muito obrigada, viu? Eu que te agradeço pela confiança, pela parceria de longa data. Para a gente é um prazer muito grande poder contar com a sua empresa dentro do nosso cabedal de clientes, que para a gente é algo tão importante. A gente tem uma responsabilidade muito grande sobre o nosso negócio, porque a responsabilidade do nosso negócio envolve a nossa responsabilidade com o seu negócio. Então, o nosso compromisso com você, ele vai permanecer durante muito tempo. Ah, com certeza. Eu não tenho como, né, assim, a gente já vem realmente há algum tempo junto e eu não tenho como dizer obrigada, porque vocês sempre estão muito disponíveis e com muito comprometimento. E isso é muito importante pra gente, ainda mais quando a gente fala de assuntos tão delicados e tão sensíveis, e que podem, de fato, impactar completamente a saúde de qualquer negócio. Perfeito. Então, isso é importante ser dito. Gente, ficamos por aqui. Um grande beijo para vocês. Até o próximo episódio. E não esqueça de compartilhar, curtir e se inscrever no canal. Um beijo. Até. Tchau.